Então, agora nós vamos ver transposição de matrizes, o que é e como calcular a transposta de uma matriz. Vamos ver multiplicação por escalar, como multiplicar uma matriz por um número e como somar matrizes. Vamos ver como calcular a transposta de uma matriz. A ideia é simples. A transposta da matriz A é uma matriz que tem como colunas as linhas de A e que tem como linhas as colunas de A. Ou seja, calcular a transposta de A é transformar a primeira linha de A na primeira coluna da transposta de A e a segunda linha de A na segunda coluna da transposta de A. Só isso. Isso é calcular a transposta. Vamos ver como fica. 3 menos 2 e 5 é a primeira linha de A. Vai se transformar na primeira coluna de AT, da transposta de A. 1, 7 e 0, que era a segunda linha, vai se transformar na segunda coluna. 1, 7 e 0. Percebe que não dá para chegar na transposta de A, a partir de A, girando A. A ideia não é girar. Se você quiser pensar em termos espaciais, você pode imaginar a matriz A saindo do papel, dando um giro para fora do papel e caindo de costas, por assim dizer, no papel de novo, de forma que essa primeira linha que ia da esquerda para a direita se transformou na primeira coluna de cima para baixo. Para calcular a transposição, para você ver o que está acontecendo em termos dos índices, você tem que a matriz A ela é uma coleção de elementos A, I, J. Isso, entre parênteses, é o elemento geral de A. Cada elemento tem o I, cada elemento tem o seu J, cada elemento tem seu I e J. Quando você transpõe a matriz, o que você está fazendo com os índices é o seguinte: quem antes era A e J passa a ser A, J, I. Basta ver aqui, por exemplo, esse 3 aqui era o elemento 1. Você invertendo 1 com 1, continua 1. Esse menos 2 aqui era o elemento 1, 2. Na matriz transposta, ele se tornou o elemento 2, 1. E assim por diante. Esse 0 aqui é o elemento da linha 2, da coluna 3, 2, 3. Ele se transformou no elemento da linha 3, coluna 2. Então, transpor uma matriz é fazer isso. Inverter os índices de cada elemento da matriz. Com isso, a matriz que antes era, no nosso exemplo, 2 por 3, se transformou numa matriz 3 por 2. Isso acontece toda vez que você transpõe uma matriz. O número de linhas vira o número de colunas e o número de colunas vira o número de linhas. Outro exemplo. Está aqui uma matriz B quadrada. Primeira linha, menos 3, 4. Segunda linha, 4, 9. Nós queremos calcular a transposta de B. Ok, pegamos a primeira linha de B, que era menos 3, 4, e transformamos na primeira coluna de B. E a segunda linha de B, que é 4, 9, transformamos na segunda coluna da transposta. Aconteceu uma coisa engraçada aqui. B é igual a B transposta. Nós trocamos as linhas por colunas e o resultado foi o mesmo, foi a matriz original. Quando isso acontece, a gente diz que a matriz é simétrica. Ou seja, B é igual a B transposta. Outro exemplo, uma matriz C, 3 por 3. Essa matriz também é simétrica. Se eu for calcular a transposta dela, o resultado vai ser idêntico
à matriz original. Visualmente é fácil reconhecer matrizes simétricas porque elas têm exatamente isso, simetria em torno desse eixo aqui, que é a diagonal principal. Se você encarar essa diagonal principal como um eixo de simetria, você vai ter que os elementos são os mesmos que as posições espelhadas. Cada elemento é igual ao elemento que está na posição espelhada. Por isso que a matriz é simétrica. E os elementos da diagonal principal não importam. Não faz diferença quais são os elementos da diagonal principal para a matriz ser simétrica. Outra observação importante é que toda matriz simétrica tem que ser quadrada. A matriz ser simétrica implica no fato da matriz ser quadrada. Um outro exemplo de matriz. Essa matriz D quadrada de ordem 3. Ela não é simétrica. Dá para ver que ela não é simétrica porque esse 2 não é igual ao... Esse menos 2 não é igual ao 2. Esse 1 meio não é igual a menos 1 meio e menos 5 não é igual a 5. Mas eles são opostos. Cada elemento da matriz tem o seu oposto na posição espelhada. Menos 2, 2. 1 meio menos 1 meio, menos 5, 5. Isso quer dizer que a transposta de D não vai ser a própria D, mas vai ser menos D, onde menos D significa a matriz D com todos os elementos com os sinais invertidos. A primeira linha de D se transformou na primeira coluna da transposta de D. A segunda linha de D vai se transformar na segunda coluna de D. Menos 2, 0 e 5. E, por último, a terceira linha de D vai se transformar na terceira coluna de D transposta. 1 meio menos 5 e 0. Quando isso acontece, nós dizemos que D é antissimétrica. E, obviamente, a transposta dela também é antissimétrica. Uma observação interessante. Aqui os elementos da diagonal principal fazem diferença. Se eles não fossem 0, a transposta não seria a negativa da original. Imagine que aqui houvesse um número 1. Na hora de transpor a matriz, aqui também estaria o número 1. Mas agora não acontece mais que a matriz dt é menos d. Porque aqui tem um 1 e esse 1 não é menos 1. Percebe que acontece que a matriz original tem elementos nas posições e a transposta tem os opostos desses elementos. Mas se tiver qualquer número diferente de 0 aqui na diagonal principal, a brincadeira já é estragada. Outra coisa importante sobre transposição de matrizes, que se você pega uma matriz, calcula a transposta dela, pega o resultado e transpõe de novo, não é difícil imaginar que você vai voltar para a matriz original. Então, a transposta da transposta é a própria matriz. Vamos passar agora para adição de matrizes, como somar matrizes. Para que você possa somar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A primeira matriz é 3 por 2, a segunda matriz também é 3 por 2.
e você calcula esse resultado posição a posição. Simples, simples. Para calcular o primeiro elemento da primeira linha, 3 mais menos 2, 1. Segunda linha, primeira coluna, menos 1, menos 7, menos 8. E assim por diante. Não é nenhuma surpresa que a matriz, resultado da soma, também vai ter o mesmo número de linhas e colunas que as duas matrizes que foram somadas. Nenhuma surpresa aqui também. A adição de matrizes obedece às propriedades que nós estamos acostumados a ver na adição de números. Na verdade, você está somando números reais, posição a posição, então a ordem não importa. A adição de matrizes é comutativa, a adição de matrizes é associativa. Se você tem 3 matrizes e você quer somá-las, pouco importa se você soma as 2 primeiras e depois soma o resultado da terceira, ou se você soma a segunda e a terceira e soma o resultado da primeira. Não faz diferença nenhuma. Da mesma forma, você pode subtrair matrizes. Basta você somar a primeira matriz com o inverso da segunda, onde o inverso da segunda, menos b, é a matriz com todos os elementos da matriz original com o sinal trocado. Último assunto, multiplicação por um número escalar. Escalar quer dizer qualquer número que não é uma matriz nem vetor. Normalmente a gente trabalha com números reais. O número escalar é um número real. Ou seja, não matriz. Então aqui nós vamos aprender a multiplicar uma matriz por um número e não uma matriz por outra. Isso fica para depois, isso fica para o próximo vídeo. A ideia é simples. Por exemplo, temos uma matriz A, 2 por 2, por acaso ela é quadrada, não precisava ser, e nós queremos calcular 2 vezes a matriz A. O dobro de A. Basta fazer esse produto do 2 por cada elemento da matriz. O resultado vai ser, primeira coluna 64, segunda coluna 2 menos 8. Então, multiplicação de matriz por escalar é só isso. Multiplicação de matriz por número real, só isso. Como multiplicação de uma matriz por um escalar é basicamente uma multiplicação de números reais, posição a posição, nós temos as mesmas propriedades dos produtos de números reais valendo para multiplicação de matriz por escalar. Por exemplo, se eu tenho um escalar alfa e eu multiplico por um escalar beta, e depois eu pego o resultado e multiplico por uma matriz A, o resultado é o mesmo que se eu tivesse primeiro multiplicado beta, o escalar beta pela matriz A, e multiplicado alfa pelo resultado. Da mesma forma como o produto é comutativo, o produto de números reais é comutativo, também poderia ter feito beta vezes alfa vezes A. O produto por escalar também se distribui sobre a adição de matrizes. Se eu quero somar 2 matrizes e depois multiplicar o resultado por um escalar alfa, eu chego ao mesmo resultado se eu multiplicar cada uma delas pelo escalar alfa e depois somar os resultados. Essa ideia é a ideia de distributividade. A distributividade também funciona com a soma de escalares. Eu posso somar 2 escalares e
multiplicar por uma matriz A, obrigatoriamente o resultado vai ser igual ao resultado que eu tenho quando eu multiplico cada um dos dois escalares pela matriz e depois somo os resultados. Ou seja, temos distributividade da multiplicação por escalar sobre a soma de matrizes e também sobre a soma de escalares. Com isso, terminamos esta parte do estudo de matrizes. Nós cobrimos 2 aulas do material nesses vídeos e cada uma das aulas tem meia dúzia de exercícios no final com a resposta logo depois. Então, eu sugiro que você faça todos os exercícios da aula 1 e da aula 2 e confira as respostas no próprio material.